Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor, mais uma oportunidade de vermos o Senhor pessoalmente, mais uma oportunidade de mergulharmos justamente nas palavras santas de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos faz cada vez mais santos, porque essas palavras nos transformam cada vez mais. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e é muito bom ter vocês aqui mais uma vez, muito bom continuar meditando com vocês, justamente no dia de hoje, onde nós comemoramos, onde nós carmelitas mais uma vez vivemos em festa, porque hoje é dia de Santo Elias, hoje é dia de mais um santo da ordem carmelita, nosso patriarca, nosso fundador espiritual de certa maneira, nosso inspirador maior, porque graças a ele nós mergulhamos profundamente na graça do Carmelo e desde o Carmelo, lá no deserto, até hoje, até aqui, nós experimentamos dessa vida de silêncio, de oração, de contemplação e adoração ao nosso Santo Deus, adoração ao nosso Senhor. Que possamos então mergulhar profundamente naquilo que Ele tem para nos entregar, naquilo que o Senhor tem para nos entregar e que possamos assim nos confiar à Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vem queimar nossas almas. Eu te peço que faça o mesmo que o Senhor fez com o Santo Elias e envia o teu fogo abrasador, envia fogo do céu, envia teu fogo como envia verdadeiramente teu poder como línguas de fogo caindo sobre nós, caindo nos nossos corações, para que estejamos totalmente inflamados, para que sejamos totalmente atingidos, para que o altar da tua adoração possa ser queimado, para que o altar nos nossos corações possam ser queimados, inflamados, para que nós possamos ser constantemente motivo de oração, para que nós possamos ser movidos por um desejo concreto de adoração, para que nós possamos estar em nosso Senhor, para que nós possamos estar em Ti, pelo poder do Teu Santo Espírito, pelo poder do Teu fogo abrasador. Amém. Primeira leitura, profecia de Miqueias. Ouçam o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua casa em juízo contra os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouçam os montes o juízo do Senhor, e ouçam-no os fortes fundamentos da terra. Porque o Senhor quer entrar em juízo com o seu povo, ele disputa em juízo contra Israel. Povo meu, o que foi que eu te fiz? Ou em que te fui penoso? Responde-me. Será porque eu te tirei da terra do Egito e porque te livrei de uma casa de escravidão? E porque enviei diante de ti a Moisés e a Arão e a Maria? O povo meu, eu te rogo que te lembres do desígnio de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Setim até Galgá, para reconheceres as justiças do Senhor. Que oferecerei eu ao Senhor que seja digno dele? Encurvarei eu o joelho diante de Deus excelso? Hei de oferecer-lhe porventura holocaustos e novilhos de um ano? Pode-se acaso aplacar o Senhor sacrificando a ele 1000 carneiros? Ou muitos milhares de bodes gordos porventura? Hei de sacrificar pela minha maldade meu filho primogênito, o fruto do meu ventre pelo pecado de minha alma? Eu te mostrarei, ó homem, o que te é bom e o que o Senhor requer de ti. É sem dúvida praticar a justiça e amar a misericórdia e caminhar solícito com o teu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reúnam à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste às costas as palavras de meus lábios. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos?
Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. E Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e condenarão porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e condenará, porque veio aos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus ela tem algo de muito gostoso. Eu particularmente senti isso durante a primeira leitura. Algo que é muito bonito de perceber, que é todo aquele momento em que nós olhamos para a leitura e percebemos, olhamos para o Antigo Testamento, muitas pessoas pensam assim, olhamos para o Antigo Testamento e vemos o Senhor que é maldoso, vemos o Senhor que é ciumento, vemos um Senhor que é destrutivo, vemos um Senhor que é raivoso, vemos a ira do Senhor, vemos um Senhor destrutivo, vemos um Deus que é tirano, que é autocrata, que é isso, que é aquilo, que é absolutamente mal. Mas, meus irmãos e irmãs, a maldade não provém de Deus. Deus é bom o tempo todo, Deus é perfeito, Deus está acima de tudo e de todos, Deus é bom. Deus é bom. Precisamos compreender, lembrando, inclusive, hoje é dia 20, hoje é dia de Santo Elias, 20 de julho. Ontem foi a parábola do joio que nós meditamos. E na parábola do joio nós percebemos, no início da parábola Jesus fala que depois que o semeador saiu para semear, depois que a semente do trigo é lançada na terra, vem o inimigo e planta também a semente do joio, onde nós temos o trigo que é frutífero, que é cheio, que é belo, que tem cor, que tem fruto, que tem grão, que tem profundidade, que tem semente, que gera frutos, mais e mais frutos. E nós temos o joio que é verde, seco, que é vazio, que não dá frutos, que não tem como frutificar. É a presença da maldade dentro de nós, é a presença da maldade dentro da humanidade semeada pelo inimigo. Lá em Gênesis, semeada pelo inimigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos compreender que todo e qualquer tipo de situação ruim, todo e qualquer tipo de maldade, todo e qualquer tipo de consequência ruim para nós não está atrelada à maldade que está em Deus, porque Deus não é mau. Se algo de ruim acontece na tua vida, meu irmão, minha irmã, senta, pensa nos teus atos, pensa nas coisas que você fez no passado, porque em algum momento, nas tuas escolhas, o que você está passando agora é consequência daquilo que você fez no passado. Se você está passando por algo ruim, alguma coisa de ruim você fez. Se você está passando por uma consequência ruim de pecado, é porque alguma coisa de ruim, pecaminosa você fez. Se você está passando por uma situação complicada, talvez seja uma provação que Deus enviou para te fortalecer, não para te destruir. Se você está passando por alguma coisa, se você está passando por algo que parece que vai destruir a tua vida, senta e reflete, porque você provavelmente fez algo de errado. Você muito provavelmente fez algo de errado. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão, minha irmã? Porque quando Deus levantou Elias, um jovem que era pastor de ovelhas, que estava ali no meio de um ambiente campesino, no meio do campo, quando Deus levanta aquele jovem, ele
prepara, ele lança semente no coração dele, ele gera o temor no coração de Elias, ele vai queimando o coração do profeta Elias, e assim Elias vai sendo frutificado, ele vai crescendo como esse trigo que nós falamos ontem, ele vai crescendo, com a diferença de que ele sabe o que é o joio, mas ele não permite que o joio seja parte dele, e assim ele vai queimando aquilo que é ruim. Por isso que ele é chamado de profeta do fogo. O coração de Santo Elias vai queimando aquilo que é ruim e ele vai crescendo em estatura, sabedoria e graça. Ele vai crescendo em força espiritual perante Deus. E assim Deus o levanta para que ele possa proclamar a palavra naquele tempo do rei Acais, para que ele possa pregar a palavra, profetizar de fato aquilo que Deus quer que ele profetize. Não à toa, Elias, e somente Elias, depois de Moisés, Elias foi arrebatado. Meus irmãos e irmãs, quando o profeta Elias é levantado, ele é levantado para falar sobre uma situação muito específica em Israel. Que situação é essa, Daniel? Que situação é essa, irmão? Deixa eu te falar. E eu já falei isso várias vezes aqui, porque nós já lemos sobre Santo Elias no início do ano. Quando Elias é levantado, ele é levantado para falar sobre idolatria. Ele é levantado para acusar os reis, para acusar os nobres, para acusar o povo de Israel, apontar para o povo de Israel um problema e a raiz do problema que está sendo causada, que está acontecendo naquela ocasião, naquele tempo, naquele período. E aí nós entendemos por que a palavra de Deus hoje está falando aqui com o profeta Miqueias, no capítulo 6, a partir do versículo 1, onde ele pede, as palavras do Senhor na boca de Miqueias falam o seguinte: escutem o que o Senhor diz, levantem agora, percebam, levantem. Isso significa dizer que existem pessoas que estão sentadas, pessoas que estão cheias de ociosidade, pessoas que não estão fazendo nada, pessoas que estão na farra, pessoas que estão somente querendo gastar, perder tempo, pessoas que estão completamente paralisadas. Levantem-se. Pessoas que estão deitadas, dormindo, pessoas que estão preguiçosas, pessoas que estão talvez cansadas por causa do peso dos pecados, pessoas que estão cansadas pelo peso de seus fardos, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão deitadas, pessoas que não querem viver, pessoas que não estão vivendo. E aí Deus fala: levantem-se, levanta-te. Defende a tua casa, coloca em julgamento perante os montes, faça que as colinas ouçam a tua voz, faça com que ouçam os outeiros a tua voz quando você proclamar a tua causa. Ou seja, se levanta agora, sai desse lugar de comodismo e começa a clamar, começa a orar, começa a pedir mudança na tua vida, porque se você não fizer isso, você permanecerá do mesmo jeito, com os teus vícios, com as tuas faltas de virtudes, com os teus ídolos, como foi o que Elias pregou. Elias pregava justamente isso. Israel, para de adorar um Deus que não existe, para de ficar sacrificando holocaustos que não existem, para de ficar entregando coisas para um ídolo, para alguém que não existe, para um Deus que não é verdadeiro, um Deus que vocês criaram, um Deus pagão que vocês criaram, que vocês aceitaram, que vocês se permitiram ser corrompidos por ele. Resultado, nasce justamente aquela experiência profunda, primeiro livro dos Reis, capítulo 17 e capítulo 18. Elias, que sobe até o alto do Monte Carmelo, ali monta-se um altar, e nesse altar acontecem os sacrifícios entre os profetas de Baal, mais de 300, 400, e Elias, unicamente Elias. Só ele era profeta de Deus, só ele profeta de Israel, somente ele. O que foi acontecer? Vocês sabem da história, quando os profetas de Baal começam a clamar, gritar, berrar, nada acontece. Mas quando Elias se ajoelha e em profundidade, sem berros, sem gritos, sem nada, ele reza e ele fala: Senhor, mostra que tu és o verdadeiro Deus de Israel.
Mostra que tu és o verdadeiro Deus de Israel. E agora o Senhor, o Deus de Israel, fala para ti, meu irmão, minha irmã, te levanta, porque essa tua vida de ociosidade, essa tua vida paralisada, esse teu caminhar que não é um caminhar porque você está deitado, caído, jogado, largado às traças, esse teu jeito de viver não é o jeito que eu escolhi para ti. Olha o que o Senhor está dizendo. Você está fazendo holocaustos, você está fazendo sacrifícios, você está entregando para mim oferendas, não está fazendo efeito. E talvez essas oferendas, esses holocaustos, essas ofertas, esses sacrifícios não são realmente para Deus. Talvez seja para algum ídolo, para algum Deus pagão que você esteja cultuando e você nem percebeu ainda. Você que está ouvindo. Eu que estou falando, meu irmão, minha irmã, Deus está nos mostrando agora que talvez, e somente um talvez, nós precisamos urgentemente parar de cultuar aquilo que é o nosso vício, parar de cultuar aquilo que é ídolo para nós, parar de nos agarrar ao pecado que nós temos a tristeza de chamar de estimação. Que tipo de estima é essa pelo pecado? Isso não pode existir. E assim como Elias, Miqueias vem aqui e diz para nós: é preciso proclamar o fogo, mas para que se proclame o fogo, da mesma forma como Ezequiel mostra nas visões, para que se proclame o fogo, é preciso que a noiva levante. Você que tem alma esponsal, você que é chamado a viver com Cristo, você que se diz cristão, você é noiva, é parte da igreja, te levanta desse lugar, urgentemente. Deus quer ouvir o teu clamor, Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer ver teus atos de misericórdia. Está na palavra. Ou será que você está com raiva porque Deus enviou Moisés e não você como líder? Ou será que você está com raiva porque Deus enviou Arão como líder ao invés de você? Ou será que você está com raiva porque Deus escolheu Maria ao invés de você? Olha só como uma palavra profética é tão forte, porque até Maria está escrito aqui na leitura de Miqueias. Até Maria está escrito na leitura de Miqueias. Me diz, você tem raiva dos líderes que Deus escolheu? Você tem raiva dos coordenadores que Deus escolheu? Você tem raiva dos padres que Deus escolheu? Você tem raiva daqueles que Deus enviou ao invés de ter enviado você? Você não se levanta, você não reza, você não é prático, você não faz absolutamente nada para mudar a tua vida e para dar testemunho dele, porque ele iria te enviar. Porque ele iria te enviar, se obviamente você não está fazendo nada, absolutamente nada. Alguém que de fato entende e compreende a vida de Santo Elias, alguém que de fato segue o exemplo de Santo Elias, como é o caso de nós carmelitas, alguém que de fato quer viver como alguém do fogo, como alguém inflamado pelo fogo abrasador do Espírito Santo, alguém que de fato quer agir segundo a vontade de Deus, quer ser enviado por Deus, este vai fazer como Santo Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1, aquele que permaneceu perante o Senhor, aquele que permaneceu diante do Senhor, aquele que estava constantemente contemplando o Pai, aquele que estava constantemente contemplando o nosso Senhor. Este é Elias, e nós precisamos seguir o exemplo de Elias. Então, ouve o que o Senhor está falando na profecia de Miqueias: levanta-te, eu quero ouvir tua voz, eu quero que os montes escutem tua voz, levanta-te. E aqui eu volto para o início da palavra para dizer justamente nessa passagem, que foi o que mais me chamou a atenção, que eu acho muito bonito. Escutem, que os montes escutem as razões do Senhor que está julgando em juízo, que escutem o Senhor, os fundamentos da terra. É interessante porque a palavra vai começar, através de Miqueias, a palavra vai começar a entrar em uma série de questionamentos. O Senhor vai dizer: povo meu, o que foi que eu te fiz? Povo meu, onde eu te fui penoso? Povo meu, onde eu lancei fardo diante de ti? Povo meu, como eu joguei peso em você? Povo meu, por que a tua vida é penosa? Por que você acha que eu fiz algo de penoso para você? Me responde, versículo 3 e versículo 4. Será porque eu tirei você da terra do Egito? Aí, olha como Deus ele é tão sábio. Olha como Deus é sábio, falando através de Miqueias aqui. Olha como Deus é sábio.
Será que é porque você não queria deixar a tua ocasião de pecado? Aí Deus vai dizer, será que foi porque eu te tirei do Egito, da escravidão? Será que é porque você não quer deixar a escravidão do pecado, você não quer abandonar os teus hábitos pecaminosos? Será que é porque eu te tirei do Egito, da escravidão? Será que é porque eu coloquei outra pessoa à tua frente e não você? Será que você está com raiva de Deus? Será que você está com inveja do teu irmão que está liderando? Será que você está com inveja, raiva, ciúmes daquele que está à frente? Será que você se acha maior do que o outro? Porque se for assim, meu irmão, minha irmã, sinto muito, mas é motivo de confissão tudo isso. É motivo de confissão tudo isso. E aí vem justamente o Senhor para dizer, ora. Inclusive eu quero, antes de falar especificamente sobre o que Deus nos pede, é interessante que Deus vai falar o seguinte, acaso eu posso oferecer em holocausto e novilhos de 1 ano? Acaso agradam ao Senhor carneiros aos milhares e torrentes de óleo? Acaso, porventura, ofertaria eu o meu primogênito por um crime meu? O fruto do meu sangue pelos pecados da minha vida? Faz algum sentido que o meu filho sofra pelas minhas escolhas? Faz algum sentido que eu lance aos pés do Senhor holocaustos? Faz algum sentido que eu lance aos pés do Senhor oferendas? Faz algum sentido que eu lance aos pés do Senhor o sangue de um animal indefeso? Faz algum sentido que eu lance aos pés do Senhor o sacrifício da carne de um animal que é completamente inocente e puro, sendo que eu sou impuro, sendo que eu estou em pecado, sendo que eu estou fazendo besteira, sendo que eu não quero caminhar com o Senhor? Meus irmãos e irmãs, não se trata da quantidade de coisa que você é capaz de fazer. Se trata, antes de qualquer coisa, vai dizer justamente isto, aqui na profecia de Miqueias, versículo 8, se trata que antes de qualquer coisa, você, pelos pecados da tua vida, você se confesse. Se trata, antes de qualquer coisa, que você entenda que o melhor sacrifício é um sacrifício de louvor, como diz o Salmo, que o melhor holocausto é um holocausto de si mesmo, como diz Santa Teresinha, que o melhor sacrifício é lançar a si mesmo como forma de oferenda. Por quê? Porque nas nossas práticas, na nossa vida, no nosso testemunho, naquilo que Deus nos pede para fazer e nós obedecemos, nós louvamos o Senhor muito mais. E o que é que Deus nos pede? Versículo 8, homem, mulher, foi revelado a vocês o que é que o Senhor exige de vocês. O que é que o Senhor exige de nós, então? Principalmente, versículo 8, principalmente, sem dúvidas, que vocês possam agir segundo justiça, amar a misericórdia e andar de forma solícita. Caminhar solícito, caminhar bem, caminhar sem se desviar, caminhar sem perder a convicção de quem é o Senhor teu Deus, caminhar junto com o Senhor teu Deus, junto com Jesus, que foi justamente o que Elias fez, que foi justamente o que o profeta Elias fez, o nosso patriarca, foi justamente o que ele operou. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer seguir um exemplo, siga o exemplo de Elias, que caminhou com Deus, esteve com Deus a ponto de ser arrebatado pela justiça e pela misericórdia, pelos milagres e pela oração que ele operou. Se você de fato quiser seguir o Senhor, você precisa buscar o Senhor, caminhar com Ele. E eu digo mais, assim como está escrito nos Evangelhos, mais do que qualquer coisa, o Senhor não vai te revelar graças, o Senhor não vai te revelar bondade, o Senhor não vai te revelar obras de milagres, o Senhor não vai fazer nada na tua vida enquanto você não se confessar e sair da tua vida de pecado, porque não faz sentido você estar em pecado e querer bênção, não faz sentido você estar em pecado e querer que o Senhor te dê milhares de coisas, não faz sentido o que foi que Jesus disse no Evangelho. Essa geração adúltera, má, pecaminosa, essa geração busca um sinal, nenhum sinal vai ser dado, nenhum milagre vai ser feito, nem nada vai ser operado enquanto não se converterem. E foi o mesmo que Elias falou lá no Monte Carmelo, foi o mesmo que Elias falou na região do sul de Israel, foi o mesmo que Elias falou, E nós estamos seguindo com ídolos, seguindo com vícios, seguindo com pecados que já não nos cabem mais,
que já deveríamos estar vencendo. Daniel, mas é muito difícil. Eu sei que é difícil, meu irmão, minha irmã, não estou dizendo que é fácil, eu digo isso por experiência própria, mas nós precisamos querer, porque se nós não quisermos e se continuarmos nessa vida de pecado, de nada adianta estar aqui então. De nada adianta continuar fingindo que é cristão, porque no fim das contas vamos estar parecendo apenas máquinas, vazios, igual o joio. Vamos estar parecendo apenas pessoas que carregam máscaras, que por fora de um jeito e por dentro de outro. Mas se nós formos como Santo Elias, vamos entender aquilo que o Salmo de hoje está nos revelando. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E a salvação que vem de Deus é Jesus, que é maior do que Jonas, Jesus, que é maior do que Elias, Jesus, que é maior do que Miqueias, Jesus, que é maior do que todo e qualquer profeta, Jesus, que é maior do que Salomão, Jesus, que é maior do que céu e a terra, porque Ele é o nosso Senhor, Salvador, Ele é Deus. Que nós possamos então caminhar com a nossa salvação, que é o próprio Jesus Cristo, assim como Elias não somente caminhou com Deus, mas ainda esteve presente junto a Jesus. Como assim, Daniel? Sim, se você for lá no Evangelho da Transfiguração, lá está ele, Moisés, Elias e Jesus na Transfiguração. Elias caminhou com Deus. Qual é a tua desculpa e o que é que você precisa fazer para se levantar e começar a caminhar com o Senhor teu Deus? Que assim possamos então clamar ao Senhor Jesus e que nós possamos constantemente buscá-lo para permanecer com Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs.